No vídeo de hoje, a gente vai fazer uma receita de um recheio de brigadeiro de doce de leite para você poder usar nos seus brownies. Oiê, eu sou a Lara Augusta e nesse canal eu mostro a minha rotina de confeiteira. Tudo de bom e de ruim que acontece aqui nessa cozinha eu tô contando e tô mostrando para vocês. Já vamos começar limpando o balcão, porque o que eu mais faço aqui é limpar esse balcão. Eu amo esse borrifador, paguei baratinho, achei ele tão fofinho, tão lindinho e detalhe, ele é muito bom, tá? Então, ele é muito útil para deixar a sua cozinha bem limpinha para você poder fazer seus doces, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai começar pegando todos os ingredientes, tá? A gente vai precisar de uma panela grossa, tá? Ou uma panela da Tramontina, assim, da linha Paris, Turim, sabe? Que elas são muito boas pra gente poder fazer brigadeiro, tá bom? Agora, se você não tem, pode ser uma panela grossa, de fundo grosso, porque a gente precisa, e também, né, antiaderente no caso, né, pra não grudar o brigadeiro lá no fundo da panela. Então, a gente vai precisar também de uma balança, né, pra gente poder pesar todos os ingredientes. Na verdade, a gente só vai precisar para pesar um ingrediente só, que é a margarina, tá? Mas, se caso você não tiver uma balança, hoje em dia é essencial, tá, gente? É muito importante a gente ter uma balança em casa. Porém, se você não tiver, pode ser uma colher, tá? De sopa de margarina. Não precisa ser tão cheia e nem tão vazia também, tá? Mas é uma colherzinha. Então, vamos começar com os ingredientes. A gente vai precisar de um leite condensado, um creme de leite, a margarina, tá? Sem sal, eu uso a Qualy, gosto muito, já falei aqui. E uma lata, tá bom? De doce de leite. Eu uso a lata inteira. Ah, mas e se eu não usar a lata cozida? Gente, eu não sei, tá? Essa é a minha receita. O que que eu faço? Eu pego uma lata de leite moça, coloco na panela de pressão elétrica, porque eu não sei mexer com a outra panela de pressão, tá? Não sei, não sei, não sei. Então, eu coloco lá no modo feijão 40 minutos. É isso, tá, minha gente? Tiro, deixo 12 horas, espero esfriar um pouco, tá? Aí depois eu coloco na geladeira, deixo umas 12 horas e aí sim eu vou trabalhar com ele. Ah, mas e se eu não for fazer assim? Como que eu faço de outro? Gente, eu não sei. De verdade, do fundo do meu coração, eu não sei. Essa é a minha receita, tá bom? Então é essa que eu tô compartilhando pra vocês. E é que eu vendo muito, enfim, é isso que eu tô compartilhando. Vamos lá, a gente colocou 20 graminhas de margarina sem sal, tá? Como eu já falei, uso Qualy. Aí a gente abre aí, ó, e começa a colocar. Vou colocar a lata inteirinha aí dentro, tá bom? Porque é um brigadeiro de doce de leite, então tem que ter gosto de doce de leite, tá bom, gente? Não é um sabor ou uma essência de doce de leite, tá bom? E tanto é que ele fica muito bom, que a gente vende muito aqui, porque as pessoas falam que realmente tem um sabor muito forte do doce de leite moça, aquele que a gente faz na panela. Então as pessoas gostam muito. Isso que faz, que dá a característica do meu produto e que eles entendem. E eu não minto, tá, gente? Eu falo que é um brigadeiro, tá, de doce de leite moça que eu mesmo faço aqui em casa. E porque não é o doce de leite puro, tá, gente? Então eu optei por fazer um brigadeiro, né? Um recheio de brigadeiro. Eu estava tirando com a espátula, mas aí as bordinhas ia começar a cortar a espátula. Aí eu fui lá pegar uma colher e muito provavelmente meu filho me pediu umas 500 coisas nesse meio tempo, por isso que eu demorei um pouquinho. Então a gente coloca toda a lata aí na panela. Gente, essas espátulas já me perguntaram. Eu comprei um kit de espátula na Shopee, que foram essas, que são incríveis, incríveis, incríveis. Só que o vendedor parou de vender elas. O link tá lá indisponível. O link tá, ele ficou um tempo pausado e depois indisponível. Eu não encontrei outra pra indicar pra vocês, tá? A gente coloca um creme de leite. Creme de leite tem que ser no mínimo 17% de gordura, tá? Aquele com 15 também dá, só que vai ter que mexer um pouco mais no fogo e por ser recheio não vai dar tanta diferença, tá? Mas eu aconselho 17% e uma caixinha, no caso, de leite condensado. E aí, gente, eu não encontrei, né? Mas como que é? As espátulas são muito boas e eu paguei super barato. A gente vem com fouet, por quê? Pra mexer melhor. No começo, você começa, tipo, a amassar, como se fosse amassar batata, sabe? E aí, depois você vai misturando. O ideal aqui é o fouet, porque precisa mexer bem para dissolver o doce de leite, tá bom? Então eu mexo bastante, toma cuidado, porque até ele começar a misturar, ele fica bem líquido, né? Por causa do leite condensado e o creme de leite sozinho,
pra não espirrar e melecar toda você. Eu falo isso por experiência própria. Enfim, e aí a gente bate bem e a gente vai pro fogo, tá? Lembrando que sempre em fogo alto, tá? Dificilmente ele vai queimar que nem o do ninho, como eu já falei pra vocês, né? Mas se ele começar a queimar, é de médio pra alto, mas esse aqui pode fazer de boa no fogo alto que dá. Quanto tempo, gente? Eu não sei. No meu fogão, como eu já falei, eu uso sempre a boca menor, tá? Fogo alto, ele ficou quase 18 minutos, tá bom, gente? Então, depende muito, a gente vai ter que olhar ponto, tá? O ponto que vai ser o principal. Gente, como eu já falei pra vocês, a minha cozinha de produção, eu sempre faço tudo na panela, tá? Tô fazendo aqui hoje pra mostrar pra vocês. Tô limpando a espátula que sujou ali na bordinha, aí depois fica pegando na minha mão, sabe? Meleca tudo. Enfim, aí eu fui pra minha outra cozinha, né? Pra minha cozinha da minha casa mesmo, onde eu cozinho as coisas da minha casa, enfim, pra poder fazer essa receita aqui pra vocês, tá? Mas na panela mexedora eu sempre faço 2 receitas. Dá pra fazer mais? Dá, mas eu faço 2 porque é o que vende mesmo na minha produção aqui. Mais do que isso, nem tanto, tá bom? E é isso, gente. Agora é mexer. Essa massa espirra muito quando ela começa a borbulhar. Então é assim, é de olho, mexendo e desviando dos respingos. Então é nesse momento aqui que eu vou pedir pra você deixar seu like, seu hype, por favor, porque assim, eu fiquei mexendo 18 minutos no brigadeiro pra ensinar para vocês a receita, tá? Mostrar passo a passo e a dar ponto e desviando de queimaduras, porque eles voam assim uma velocidade da luz, tá? Então por isso que eu mereço seu like e seu hype aqui nesse momento. Já dá agora, assim, ó, pra você não esquecer, por favor, hein? Então vamos lá. Aí mexe, gente, não tem segredo. É mexer todos os cantinhos, todos os ladinhos e não deixar queimar. Então mexe, 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 assim, ó, a perder de vista. É mexer mesmo, tá? Não fica preocupado com esses gruminhos, tá, gente? Porque eles vão se desfazer. Pode ser que fique um ou outro, mas isso também não influencia nada na receita, mas é o doce de leite mesmo que ele não se desfez. Mas é bem pequenininho, mas dificilmente ele não se dissolve, tá? E aí eu acelerei o vídeo, tá, gente? Porque eu mexi muito, tá? Ele vai demorar um pouco pra começar a engrossar, tá? E aí ele vai quando ele começar a borbulhar, a gente já vai ter uma diferença um pouco, a gente já vai notar uma diferença que ele tá começando a misturar melhor, que ele tá começando a mudar um pouco a fase ali da cocção. Mas é isso. Não tem segredo não, pode ir mexendo aí, bora mexer comigo, que eu já acelerei o vídeo, que não tem o que fazer mesmo, tá? E ó, aqui ó, vocês já vão começando a perceber que os gruminhos já estão se desfazendo, tá vendo? No começo tinha bastante, e agora os pontinhos de doce de leite começaram a sumir. E mexe, 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 mexe. Mexe muito, tá, gente? Ah, eu uso esse recheio para fazer os brownies, tanto os quadradinhos recheados, quanto as fatias, quanto os brownies supremos, tá? Até esse momento, gente, está de boa, de boa, de boa mesmo, tá? Porque daqui a pouco o negócio vai ficar tenso, que vocês vão ver que vai começar a borbulhar e a ferver essa massa. Aí que fica difícil. E fica piorando, viu, gente? Cada vez mais. Ela piora, tá? E por mais que as bolhas subam e sejam grossas e grandes, mesmo assim espirra diferente, tá? Dos outros brigadeiros, tá? O brigadeiro de... Ó, agora, tá vendo? As bolhas começaram a subir. Pra mim, os mais difíceis de fazer, os brigadeiros, é o de doce de leite, de moranguinho e às vezes, o de beijinho. Eles espirram bastante. Pra mim, eles espirram mais do que o de ninho e o de chocolate. Ó, tá vendo? Ó, ele já tá borbulhando, ele já tá ficando um pouquinho mais grosso, tá? E aqui não tem segredo. Já até acelerei o vídeo porque é mexer, 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 mexer. E ó, já começou a subir as bolhas mais grossas e maiores. Aqui nesse momento espirra muito, tá? E espirra e fica um bom tempo assim espirrando, então é se desviando mesmo, tá? Das bolhas, né? É muito engraçado. Gente, eu vou confessar pra vocês, eu estava fazendo esse brigadeiro e eu comecei a lembrar
do quanto... Ó, não deu ponto ainda, tá, gente? Não deu ponto. Se vocês forem utilizar uma calda de bolo, alguma coisa nesse sentido, esse é o ponto, tá? Vocês viram? Ficou, tá bem... esse é o ponto, resumo. Aí, gente, quando eu tava fazendo, eu lembrei de tantas e tantas massas que eu fiz na mão. Porque, gente, já tem 3 anos, né? Que eu uso a panela, tá? Então, tipo assim, que eu não faço massa na mão. E eu lembrei, assim, do tanto que eu fiz massa na mão, o quanto minhas costas doeram, o quanto meu braço doeu, de tanto que eu mexi. Tinha dia que eu ficava 10 horas no fogão, assim, ó, massa atrás de massa, massa atrás de massa. E hoje eu sou muito grata por ter a panela, muito. E eu vejo quantos de vocês ainda não têm a panela, né? E ainda mexem muita massa na mão. E, enfim, todo mundo é bem guerreira, viu? Porque se desviar assim o tempo todo, mexer tanto. E é bom a gente fazer isso às vezes pra valorizar, sabe? Eu valorizo muito as coisas que eu conquistei que me ajudaram muito na produção. E a panela foi uma delas. Inclusive, gente, se você é confeiteira e ainda não tem uma panela, eu acho que é o principal ponto aí, é você começar pela uma panela, tá? Não é uma geladeira, não é sabe? É uma panela, de verdade. Isso economiza muito tempo pra você. Enquanto a panela tá lá mexendo, você tá fazendo e adiantando outras coisas, até mesmo pra vender mais, tá? Mas vamos lá, a gente já tá quase dando ponto aqui. Então, ó, nesse momento, por mais que a massa ainda tá grossa, vocês estão vendo que ainda tá espirrando. Então, ela assim, ela demora muito tempo pra parar de espirrar. Por isso que eu falo pra vocês tomem cuidado, porque na hora que começar a espirrar, né? E ó, olha só como que sobe as bolhas, né? Grande, tá? Nos outros brigadeiros eles não têm força pra isso, mas nesse daqui de doce de leite eles têm. E aí, gente, ó, agora já deu o ponto. Qual que é o ponto? Ó, ele cai, corta a massa, cai e cortando em blocos, sabe? Blocos pequenos. Não é do brigadeiro, que é aquele blocão que tem que cair e fica parado na espátula, né? Mas não, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Blocos pequenos. Ele cai em vários blocos pequenininhos. Esse é o ponto. E lá na panela, ele não se mistura, entendeu? Quando cai, ainda fica um por cima do outro. Faz tipo um degradê, vamos dizer assim. Aqui eu já desliguei o fogo. E eu estou mexendo bem para dar uma esfriada um pouco na massa. E aí a gente vai colocar num pote para poder a massa descansar e esfriar. Mas é isso, tá? Aqui foram quase 18 minutos, tá bom? Mas não dá para comparar no seu fogão, porque como eu falei, cada fogão é um fogão. O certo mesmo é o ponto, e esse é o ponto aqui que eu mostrei. Eu peguei um pote, tá? Esses potes eu amo e eu compro tudo no supermercado, tá, gente? Às vezes eu pago 8, 9 reais em um potinho desse, é muito bom. Pode ir em freezer, congelador, enfim. Aí eu coloco toda a receita aí dentro. Olha que lindo, gente. Olha o brilho disso aqui. Isso aqui é uma delícia, gente. É uma delícia, tá? E aí a gente vai cobrir com o quê? Vamos cobrir com um plástico. Por quê? Para não formar película, tá? Sabe quando forma aquela película grossa? É em contato com o ar, né? Então a gente vai colocar um plástico, vai retirar todo o ar e a gente vai deixar para descansar. O plástico que eu uso é aquele plástico que eu já mostrei aqui para vocês, né? Eu falo que é o de supermercado lá. É, mas é aquele, eu só corto ele no meio porque ele é bem grande, né? Eu corto ele no meio e coloco aí em cima. Ah, eu limpei a beiradinha aí, ó, porque eu sujei. E eu gosto de deixar tudo bem limpinho. Na verdade, eu sou bem fissurada nessa parte, vocês já viram. Quem me acompanha aqui já sabe. Eu gosto de tudo muito limpinho. Eu acho que isso diz muito, tá, gente? E os clientes reparam, enfim. Aí eu coloco o plástico assim, ó, e tiro todo o ar, tá? Ajeito bonitinho pra ficar bem tampadinho. E eu vou pesar. Gente, eu vou pegar a balança pra vocês e vou pesar pra vocês verem a gramagem que deu, tá? Eu peguei, ó, a balança. Eu peguei um pote igual a esse pra vocês verem pra eu tarar a balança pra colocar esse, entendeu? Peguei um pote igualzinho porque eu não lembrava quanto que era a gramagem do pote pra gente descontar.
Então, eu peguei um pote igual, vou colocar na balança, taro, e aí assim que eu colocar esse pote com esse doce de leite na balança, já vai automaticamente descontar, e aí a gente vai saber quanto que deu. Ó, um pote, eu tinha usado numa produção anterior, por isso que ele tava sujo. E aí, ó, deu 820 gramas. Então, de massa, deu 820 gramas, no caso do recheio de brigadeiro de doce de leite. Eu deixo na bancada ali para poder esfriar, tá? Eu gosto de deixar pelo menos umas 2 horinhas, 2 a 4 horinhas, ele já tá no ponto, já tá no ponto ideal. E aí, gente, aí eu vou separar a minha produção aqui, eu separo de 200 e 200 gramas, coloco no saco de confeitar. Só que, gente, eu não organizei a câmera bonitinha aí pra ela focar bem. Então, a partir de agora, o vídeo não mostrou tanto que eu queria mostrar. Mas, olha só que lindo que ficou a textura, olha o brilho. Olha só, ponto exato, olha só, de doce de leite, de recheio. Ficou incrível esse recheio, olha isso, tá? Aí agora eu vou separar e eu não sei se vocês vão conseguir ver muito bem o que eu estou fazendo, porque eu esqueci de arrumar a câmera. Mas mesmo assim, agora eu vou falar a respeito da validade, de como conservar. Então, fica aí para vocês não perderem essas informações importantes, tá? Por mais que o vídeo não vai colaborar muito. Eu separo de 200 em 200 gramas, porque é o que eu uso aqui sempre na minha produção e eu congelo sempre, tá? Vamos lá. Em temperatura ambiente, esse recheio dura 7 dias, tá bom? Então, vamos supor, você foi lá, recheou o brownie, e aí você vai ficar em temperatura ambiente. 7 dias ele tem de validade. Se ele ficar na geladeira, assim, ó, ele descansou essas 4 horinhas que eu falei, ele esfriou e ficou descansando essas 4 horinhas. E você já colocar na geladeira, ele vai ter uma validade de até 10 dias, tá? De 8 até 10 dias, tá bom? Agora, se você pegou ele descansou, você colocou no freezer, no congelador da sua casa, sabe? O mesmo da sua geladeira é até um mês. Se você tem um freezer, tá? Que são diferentes, ele dura até 3 meses congelado. Ah, se eu congelei, como que eu descongelo? Você tira do freezer ou do congelador, põe pra geladeira, por no mínimo, tá? Umas 6 horas aí, 8 horas. Aí você tira a temperatura ambiente até ficar em temperatura ambiente, que é mais ou menos umas 2 horinhas. Só que depende, por exemplo, eu coloco esses sacos de 200 gramas, leva nem meia hora, ele já fica em temperatura ambiente. Mas aqui, o principal do congelamento ele tem que ficar pelo menos umas 6 a 8 horas na geladeira, tá? Aí depois da geladeira você tirou para temperatura ambiente, quiser usar gelado você usa, quiser esperar a temperatura você usa, enfim. Só que o principal é o tempo da geladeira, tá bom, gente? E então é isso, eu coloquei em sacos e eu etiquetei, tá? Com a data que eu fiz, porque eu sei que vale até 3 meses, tá bom? Então, eu etiquetei certinho, porque o doce de leite eu vendo, né? Mas não em grande quantidade, quanto eu vendo Ninho, Nutella ou Ferreiro. Os brigadeiros, né? Os recheios de chocolate ou de ninho. Então, ele tem uma saída menor, claro. Mas, então, por isso que eu coloco pra eu descendo, né? Conforme as vendas, pra eu não ter perca de produtos, tá? E aí, eu etiqueto tudo certinho e eles vão pro congelador. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, tá? Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, tá bom? E um beijão pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau!